Maternidade atípica, acolhimento, pertencimento, empatia. Esses são um pouquinho dos temas que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Julie Gotchal, sou fonoaudióloga infantil, atuo com distúrbios da comunicação com enfoque no autismo. No vídeo de hoje, o Fono Conta convida Cíntia Mel, a autora do Instagram Autismo e Maternidade, para contar pra gente um pouquinho sobre temas como maternidade atípica, sobre acolhimento com outras mães, empatia, pertencimento. Conheçam hoje Cíntia Mel. Eu sou a Cíntia Mel, eu sou criadora do Instagram autismo.maternidade, eu sou palestrante, escritora, e eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 meninos típicos e tenho uma menina, que é a Bela, ela tem 3 anos e ela é autista. Eu descobri há pouco tempo e eu criei um Instagram, a princípio, para falar sobre os meus sentimentos, sobre o que eu estava sentindo na época em que eu recebi o diagnóstico dela. Na verdade, na época em que eu estava buscando ainda, eu criei um Instagram e eu comecei a me conectar com outras mães, e o Instagram tomou uma proporção grande hoje, e foi muito bom me conectar com outras mães através das redes sociais. Legal. E conta um pouquinho, Cíntia, como que foi esse processo de você perceber algumas características na Bela e como foi esse processo de diagnóstico? Ela teve um atraso na fala, e ela teve também atraso para andar, e o que me chamou a atenção inicialmente foi o atraso na fala, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Ela tinha por volta de 1 ano e 2 meses, e eu vi que ela só falava mamã, de vez em quando, o papá, e como eu já tenho 2 filhos, né, então eu sabia mais ou menos a época em que a criança começava a falar, em que a criança fazia isso ou aquilo, mas a gente ouvia, assim, dos médicos, da pediatra, não, mas ela é menina, menina tem outro tempo, espera mais um pouco. E aí a gente foi esperando, esperando, esperando. Eu me deparei, assim, num dia, ela tinha 1 ano e 4 meses, ela não andava ainda, não falava, e eu falei, peraí, tem coisa errada, eu preciso, sabe, parece que meio que foi da noite pro dia, assim. Eu falei, não, o tempo já, 1 ano e 4 meses, ela precisava estar, tem alguns marcos do desenvolvimento que ela precisava atingir, né, mesmo que é menina, que é diferente, que cada criança tem seu tempo, mas tem coisa estranha aí. E aí eu levei ela numa consulta na pediatra e disse, olha, você acha que tem alguma coisa? Você acha que a gente precisa fazer algum exame? E ela falou, não, mãe, eu acho que você não está estimulando ela o suficiente. E aí eu fiquei com aquela culpa, né, de falei, putz, eu não estou estimulando ela o suficiente. Fui para casa, mas eu não, algo me dizia que tinha alguma coisa além da falta de estimulação. E eu fui para o Google, né, todo mundo, acho que todas as mães vão para o Google, e fui me consultar com o Dr. Google, e escrevi atraso na fala, atraso para andar. E a Bela tinha uma coisa que ela fazia, que ela, em frente à televisão, ela balançava bastante as mãos, e ela dava uns pulinhos, assim, dava para ver que ela estava feliz, animada, então ela fazia bastante isso. E eu escrevi isso também no Google, e aí apareceu assim de cara, transtorno do espectro autista. Eu li aquilo e falei, autista? A princípio eu falei, não, não é autista, porque autista é aquela pessoa que fica se balançando para frente e para trás. Era essa a ideia que eu tinha de autismo. E eu entrei nos sites para ler o que era autismo, quais eram os sintomas. Fiquei muito tempo lendo, eu lembro que eu passei a tarde lendo, e depois quando eu terminei de ler os sites, eu percebi que sim, que ela era autista, que ela tinha muitos sintomas. Eu comecei a perceber, falei, meu, ela é autista, e ali caiu a minha ficha, assim, eu recebi o diagnóstico ali, do Google, e aí começou a peregrinação por profissionais que realmente me dessem um laudo médico e que dessem um diagnóstico. Mas, assim, depois da informação que eu tive na internet, tudo clareou, sabe? As coisas começaram parece que se mostrar na minha frente. Eu comecei a perceber mais ela, e cada dia que passava eu tinha mais certeza de que sim, ela estava dentro do espectro. Foi bem difícil. Assim que eu vi no Google, eu já comecei a chorar. Eu entrei naquela fase de luto que muitas famílias, principalmente as mães, entram. Eu entrei nesse período muito difícil, muito doído,
o chão se abre, a gente vai parar num lugar assim, num poço sem fundo, e eu tenho muito privilégio de ter uma família incrível, o meu esposo é maravilhoso, ele é super companheiro, eu tenho esse privilégio de ter uma família muito, me apoia muito, sabe? E mesmo assim eu me Super importante, sentia né? sozinha, assim, mesmo assim eu me sentia tão sozinha, tão perdida, eu não conhecia ninguém que tinha filho autista, eu não sabia por onde começar, é uma solidão que vem junto com o diagnóstico, sabe? Então, eu fiquei 4 meses nesse luto, 4 meses assim, eu nem agendei consulta, nada, eu só ficava consumindo informação na internet, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fiquei 4 meses paralisada, porque eu precisei desse tempo, sabe, para assimilar as coisas, estava fazendo um download na minha cabeça, e o meu tempo foi 4 meses. Eu sei que tem mães que demoram muito mais, tem mães que demoram menos, e quando eu converso com elas, eu falo, olha, você precisa de um tempo, sim, você precisa desse tempo para respirar e assimilar as coisas, porque é muita informação, né? Você precisa aceitar o que está acontecendo, mas não dá para parar, né? A gente precisa ir atrás do profissional, precisa receber o diagnóstico para começar as terapias, para ir para fono, para começar a fazer tudo que tem que fazer, porque é muito importante. Mas eu precisei desse período de 4 meses, sim, para chorar bastante e conseguir passar por esse luto. Depois dos 4 meses, eu agendei consulta, tive que passar por alguns neurologistas diferentes até conseguir o diagnóstico, mas eu já tinha tudo anotado, eu já sabia, eu já estava craque, assim, de sintoma de No autismo quando eu assunto. fui, então, e aí foi mais tranquilo, assim, para receber o diagnóstico. Tranquilo em partes, porque eu tive que pagar um médico profissional, né, um particular, porque o SUS ia demorar 8 meses para ela ter uma consulta, enfim, que aí é outro problema, né? Sim, Mas depois de receber o diagnóstico, aí ficou tudo mais tranquilo, com o laudo médico na mão, foi mais fácil começar a iniciar as terapias. Sim, é importante você comentar isso, porque acho que tem os dois lados, né? Eu entrevistei outras mães também, já, enfim, converso com mães o tempo todo, e tem, igual você falou, é um processo muito individual, né? Tem pessoas que vão levar um tempo, tem pessoas que não, e tem gente que vai conseguir. Eu esses dias conversei com uma mãe que ela percebeu, bebezinha, ela já percebeu algumas características muito importantes, então ela foi assimilando isso ao longo do período. Então foi muito mais fácil para ela conseguir entender algumas coisas do diagnóstico, mas é um processo muito individual. E acho que nós, terapeutas, a gente precisa entender isso e respeitar isso. Porque acho que é uma coisa Sim. assim, quando acontece isso, é uma enxurrada de informação, um monte de gente falando, tem que fazer terapia para ontem, quanto mais tempo de terapia, melhor. Aí você vai pensar em qual é o tipo de intervenção que você vai fazer, por quantas vezes na semana. Então, acho que é importante o profissional também ter essa sensibilidade, dar o tempo da família, de esperar Sim, assimilar, precisa ter porque. olhar, né, para a mãe, para o pai. Exato. Porque realmente é um processo muito individual, né? Cada um tem uma história de vida, cada um vai assimilar isso de uma forma. Igual você falou, você tinha uma rede importante, uma rede de apoio, né? Seu marido, as pessoas que estão do seu lado. Nem todo mundo tem esse privilégio, essa rede, né? Então, essas coisas variáveis são super importantes para o profissional ter essa sensibilidade, tentar entender a família e conseguir entender até para o processo terapêutico funcionar, né? E ele dar certo, ele ter continuidade, a família precisa assimilar algumas questões, Sim, né? sim. E como que isso impactou a vida de vocês? O que você acha que o diagnóstico, assim, de uma forma mudou completamente? E como isso Completamente. impactou vocês? Virou de ponta cabeça, assim, a vida, tudo, sonhos, planos, ideia de valores, tudo mudou, assim, muito, não só a rotina, mas nós mudamos, né? Foi uma transformação, assim, depois que a gente aceitou, a gente passou por esse período do luto, a gente mudou muito, a família mudou, eu mudei completamente, assim, minha visão sobre muita coisa, não só sobre autismo, sobre meus filhos, mas eu, como pessoa, mudei, minha maternidade mudou, a minha relação com os meus outros filhos também mudou, mas, assim, mudou para melhor. Foi muito difícil no começo saber para onde ir, terapia, o convênio médico não custeava a terapia, a gente teve que entrar com ação na justiça,
Então, esse comecinho foi muito, muito difícil mesmo. Eu achei que eu não ia aguentar, assim, porque é muita pressão. A gente quer sair correndo e fazer as terapias, né? Porque quando você sai do neurologia, do neuropediatra, ele diz, olha, tem autismo, precisa fazer fono, precisa fazer terapia ocupacional, isso, isso e isso. E você sai de lá com um monte de guia, um monte de encaminhamento na mão, mas você não sabe para onde ir, você não conhece profissional, então você precisa mudar muito, assim. Eu passei por inúmeros momentos de desespero no começo para agendar terapia, porque eu não encontrava locais que atendessem autistas. Ligava num consultório, qual é o diagnóstico, né? O que a sua filha tem? Eu dizia, é autismo, a autista a gente não atende. Eu já passei muitas vezes por isso, autista não, aqui não atende autista, sabe? Eu tive muito problema no comecinho. Mas, voltando à sua pergunta, a gente mudou rotina, no começo, a Bela faz bastante som, ela balbucia bastante. Então, ela faz uns sons, ela faz muito som, assim, enquanto ela tá fazendo estereotipia, né, andando de um lado para o outro, ela faz bastante som. No começo, quando eu percebi que ela fazia esses sons, eu achei estranho, sabe? Eu falava, nossa, isso é tão estranho. Eu pensei, e hoje a gente acha lindo esses sons que ela faz, sabe? A gente celebra muito mais. Depois que a gente recebeu o diagnóstico, que a gente entendeu que era autismo, a gente mudou a visão até em relação a ela, sabe? A gente consegue perceber, tem mais sensibilidade para olhar para ela mesmo. Foi muito bom, assim, saber que era autismo para a gente poder mudar nossa visão também a respeito de tudo. E eu sempre falo que informação é o melhor caminho, assim, Sim, sim. tanto para os pais, para todo mundo, né? Sim, e é importante isso que você falou dos profissionais, né? E realmente a gente tem até uma carência de profissionais, né? Para conseguir atender porque, né, a gente tem um alto índice de diagnóstico, né? Hoje saiu recente o novo índice nos Estados Unidos de uma a cada 54, uma a cada quase 54 crianças tem o diagnóstico, né? Então, assim, é muita gente, né? E é uma terapia intensiva, então normalmente você vai atender pelo menos 3 vezes por semana, né? E é muita coisa, demanda muito do profissional. E é uma formação muito específica, né? Não dá para, assim, uma fono que só atende linguagem atender autismo, porque tem características Exatamente. muito específicas e você precisa ter uma especialização importante, um conhecimento na área, e então realmente falta muito profissional. Eu imagino que a busca é intensa. Isso mesmo. Eu quero até completar o que você está falando. Quando eu tentei buscar fono para ela no começo, eu ligava e a pessoa dizia, olha, não atende autista. Eu confesso que eu chorei assim, nossa, eu chorava no telefone, falando, meu Deus, eu não vou conseguir nem marcar uma fono para ela. Mas hoje eu entendo que a criança precisa atender alguns comandos para começar a fazer a fono. Por exemplo, a Bela tem estereotipia de andar. Então, se não for uma criança que consegue sentar na cadeira e perceber o profissional, né? Uma criança que não imita, por exemplo, como é que vai fazer a terapia, né? Então, existem alguns degraus antes de já começar o ABA, ou já começar com a fono, e na época eu não sabia disso, eu não percebia isso, então eu pensava, meu Deus, ninguém quer aceitar ela porque ela é autista. Porque ninguém chegou em mim e disse, olha, ela precisa fazer isso. Eu não tenho especialização, e para cuidar do autista Sim, parece que até um preconceito médico. do profissional, né? Ai, não atendo autista, aqui não Sim, entra sim, autista. Mas, assim, acho importante você exatamente. comentar isso, porque é uma das coisas que os pais confundem muito, como você falou, da falta de informação, por não estar muito na área, Uhum, uma coisa super plausível de não compreender no início, que é assim, por exemplo, a criança não verbal não vai para fono, vai para fono depois que fala, ou vai para fono em determinado momento. Mas essa é a importância de estar sempre numa equipe, porque às vezes você está numa equipe, né, multi, você tem contato com a equipe o tempo todo, e aí você consegue dizer, olha, nesse momento, se a gente for priorizar alguma terapia, vamos priorizar o ABA, por exemplo. Vamos priorizar a TO, porque exatamente. o número de estereotipias tá dificultando com que ela consiga ter uma concentração, algumas coisas Uhum, específicas. Mas não é que tem pré-requisitos para a parte da fono, é que uma equipe bem integrada consegue entender isso. Vamos trabalhar mais isso, ou até a fono é um uhum. meio para trabalhar essa questão de ficar sentada, de corresponder comandos, de aprender a imitar, né? Então é importante isso, assim, porque é um trabalho muito
é um trabalho muito, muito junto, né? Porque é um transtorno pervasivo, ele invade várias áreas, né? Então, ele não invade só a comunicação, ele não invade só o comportamento, ele vai invadindo várias áreas. Então, assim, desde o início, é muito importante que tenha a equipe toda. Eu sempre falo, nem que seja como consultoria, como uma fono para ajudar a pensar sobre a comunicação. Mas é importante porque só o profissional vai conseguir dizer em que momento ele entra, em que momento ele não entra, quando que ele participa ou não da intervenção. Sim, concordo. E eu ia perguntar um pouco da linguagem da Bela, como que é a linguagem dela e como que desenvolveu. Você já foi contando um pouquinho, né? Mas e como que tá hoje? Como que é essa questão específica da fala e da comunicação para você? A Bela ainda, eu falo ainda, né? Ela ainda é não verbal. Ela tem 3 anos e 4 meses e a nossa comunicação hoje verbal ainda não funciona. Ela solta alguns sons, algumas sílabas, ela fala mamã e fala papá, mas ela não usa o mamã para me chamar, ela não usa funcionalmente, sabe? Então, eu digo que ela fala, mas ela não se comunica através da fala ainda, né? É uma coisa que existe muita dúvida nisso. Eu converso com algumas mães e elas dizem, meu filho fala bola, fala céu, fala chuva, fala isso, fala aquilo, fala aquilo. E aí eu pergunto, e como ele te chama? Como que ele faz para pedir água? Aí a mãe me diz, não, ele não pede, ele fala as palavras soltas, mas ele não consegue pedir água ou pedir uma fruta, né? Eu acho que tem muita dúvida a respeito de comunicação e de fala, sabe, ainda. E assim, quando eu falo que a Bela é não verbal, eu recebo várias mensagens no direct do Instagram, várias mães também me mandam mensagem, falam, minha filha também é não verbal, meu filho é não verbal, e eu acho que esse rótulo de não verbal nas famílias, às vezes limita um pouco. A criança às vezes ainda é nova, tem 4, 5 anos, e a mãe diz não verbal, e aí não a fala, então, meio que já está num lugar que não precisa mais mexer, ele é não verbal, então é não verbal, sabe? Eu acho que a gente precisa, você vai falar isso muito melhor que eu, como fono, mas eu acho que a gente precisa sempre acreditar, não deixar de fazer a terapia, não deixar de ir na fono, porque, ele é não verbal. Eu sei que tem autista verbal e não verbal. O meu tem 3 anos, 4 anos ainda não fala, então ele é não verbal. E aí já põe um rótulo ali e não precisa mexer na fala, sabe? Isso é uma coisa que eu percebo muito conversando com as famílias, assim, que é não verbal, então, fazer o quê? É assim. Só que eu conheço autistas que começaram a falar com 9 anos. Tem um rapaz que eu conheço que começou a falar com 18 anos, ele tem 20 e poucos anos, ele não tem uma fala assim, como se diz, não é algo ainda completo, mas ele começou a falar há poucos anos, então a gente não pode estipular, né, já não é não verbal, não vai falar mais, né, assim, e nem delimitar a idade, né? Exatamente. Eu falo muito para os pais. É um transtorno completamente heterogêneo, né? Então, assim, é uma coisa que ainda nem tem tantos estudos para conseguir dizer se existe esse teto, se tem um momento. Então, é uma coisa que eu sempre falo isso também. A gente vai insistir para sempre. Em algum momento, a gente vai insistir, não vai deixar de estimular, não vai deixar de fazer terapias específicas, porque é justamente isso. Pode ser que em algum momento essa fala venha, né? Então, a gente, claro, que vai trabalhar a comunicação como um todo, várias outras coisas. Mas eu também tenho crianças muito próximas que também começaram a falar numa fase mais avançada, com mais tempo de terapia. Então, assim, é algo muito, né? Falam que é quase uma marca digital. Cada criança, né? Cada criança autista, cada autista tem um desenvolvimento muito individual. Então, não tem como a gente pensar nesse teto, a gente esquece disso, né? Que eles são únicos, né? Sim. Por serem autistas, a gente acaba meio que tentando... É engraçado isso. A gente tenta colocar em grupos, né? Mesmo dentro do autismo. Exatamente. É muito complicado a gente fazer isso. Algumas mães me dizem, minha filha também tem 3 anos, é menina, a sua filha me lembra muito a minha, mas a sua faz isso? Aí elas começam a perguntar para fazer comparação. A minha não faz. A minha faz isso, a sua faz? E tem bastante disso, sabe? E eu falo, não dá pra gente comparar, mesmo que são meninas, que são autistas, que têm o mesmo nome,
não Sim. vai ser a mesma coisa, porque elas É que são tem diferentes, né? características básicas que fazem parte do Sim, diagnóstico, que fazem parte de tudo isso, mas é muito individual, até porque tem uma família específica, tem um contexto específico, uma terapia específica. Então é muito individual, é muito único mesmo. eu acho que não vale muito a gente se pegar em comparações, assim, principalmente na fala. Nossa, é uma coisa que as famílias sofrem. Eu já sofri muito, hoje eu consegui trabalhar essa questão, mas no começo eu pensava, ai, não acredito, ela não vai falar, será que ela vai ser não verbal? Eu sofri muito, muito, no começo chorava bastante por causa da fala, a gente quer que o filho fale, a gente quer ouvir mamãe. Eu pensava, ai, meu sonho é ela me chamar, eu falar, mamãe, quero água, mamãe. Mas isso pode acontecer ainda, a gente só não pode desacreditar da criança ou achar que isso é o fim do mundo. E assim, hoje eu penso, eu preciso que ela se comunique, não que ela fale. Exato. Eu quero que ela se comunique da forma que for, através do texto, do jeito que for. Eu quero que ela se comunique, que as pessoas consigam entender ela, o que ela quer, e que ela consiga pedir e conversar com as pessoas, independente de que forma seja. Eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, e eu fico mega feliz que nessas entrevistas que eu tô fazendo, todo mundo tá falando muito isso, e eu fico super feliz de ouvir, porque existe um preconceito muito grande na área da fono, com comunicação alternativa, com Sim. outros tipos de comunicação, e assim, eu sou super a favor, né, trabalho com isso, e minha atuação é muito em comunicação alternativa também, e aí é muito legal Então, você ver quando as pessoas conseguem entender isso, que como que fala, a linguagem é comunicação, né? A fala é um tipo de comunicação, mas existem diversos outros tipos de comunicação. Claro que a gente vai tentar sempre a fala, porque a fala hoje é o nosso maior meio de comunicação universal, todo mundo, né? sim. Consegue compreender todo mundo, né? Salvo exceções, mas assim, a grande forma de comunicação é a fala. Então, Uhum. para a criança conseguir estar mais inserida no meio social, falar é mais fácil para ela. Mas a gente tem vários outros meios de comunicação e a gente precisa investir em comunicação, justamente para conseguir dar independência, vontade. A criança fala o que ela quer, diz o que ela fala de formas diferentes, o que ela quer e o que ela tem vontade. É super Uhum. importante a gente entender essa distinção. Eu acho que a gente precisa quebrar um pouco de padrões também, sabe, para aceitar comunicação alternativa, porque a gente fica muito criando estereótipo, né? Os pais esperam que a criança faça isso, que a criança fale isso nesse tempo. Então a gente cria uma expectativa, né? Quando se é mãe, se é pai, a gente cria expectativa, faz planos. Ai, meu filho vai crescer, vai fazer isso. Por exemplo, eu fiz balé muitos anos da minha vida. Então, quando eu estava grávida da Bela e descobri que era menina, a família toda já, ai, bailarina, vai ser bailarina, não sei o quê. A gente já começa a Sim, todas criar as expectativas, expectativas. a gente já cria. Então, quando a gente percebe que o filho é autista, pronto, já é um soco no estômago que a gente recebe quando recebe o diagnóstico. E aí depois passa um tempo, eu acho que vai ser não verbal, é outro soco. Então a gente vai Vai quebrando coisas lidando que a com os gente tinha degraus. criado, sabe? A gente precisa Sim. quebrar um pouco desses padrões assim que a gente cresce, a gente cresce ouvindo o que é o correto, o que é o normal, o que é o anormal. Então a gente precisa pensar um pouquinho nessa questão de que entra numa área de capacitismo, enfim. Mas é legal a Exato. gente pensar nisso, que tá tudo bem se a pessoa não usar a fala para se comunicar, tá tudo bem. O importante é que ela se comunique e fique bem, e feliz e consiga seguir a vida, né? Usando a fala ou não. Ótimo. E eu queria agora entender um pouquinho de você. Acho que uma das coisas que eu falei quando a gente começou a conversar, que eu te falei que eu queria muito entender como que você está fazendo nesse momento de quarentena, com 3 filhos em casa, né? E com todas essas questões de terapia que pararam, todas essas questões todas, para pensar um pouquinho, até algumas dicas para as mães em casa, pensar um pouquinho em como a gente pode acolher essas mães nesse momento, porque acho que você com 3 filhos consegue trazer muito conforto de É, acolhimento. sim, a gente mora num apartamento, então o apartamento é pequeno, a gente não tem quintal para as crianças correrem, extravasarem, né, gastar energia. E a Bela, minha filha que é autista,
em questão do isolamento social, ela tá, assim, amando, porque ela gosta muito de ficar em casa, ela gosta de ficar com a gente, e o pai agora tá em casa, né, ele tá trabalhando em casa, então, para ela, sim, eu percebo que ela tá nas nuvens, o dia inteiro ela tá feliz, porque ela se joga no colo do pai, e aí vem para mim. Os irmãos já sentiram mais falta da escola, o irmão mais velho, de 9 anos, ele no começo, eu quero ir para a escola, então no começo foi bem difícil, assim, eu conversei com eles, expliquei tudo o que estava acontecendo, o porquê da gente não estar saindo, porque as crianças precisam entender para, né, para conseguir ficarem tranquilas também, mas a gente não fica, por exemplo, vendo notícias o tempo inteiro, a gente não deixa a televisão ligada falando sobre a pandemia ou quantas mortes, a gente não faz isso porque eu quero que esse período para eles seja tranquilo, né? Eles sabem o que está acontecendo, mas eu quero que seja uma coisa leve, não quero passar esse sentimento que às vezes a gente fica de ansiedade, né, essa aflição, não sabe como é que vai ser amanhã, eu não quero que isso passe para eles. Então, foi uma conversa, assim, foi tranquilo, os primeiros dias brinquei muito, inventei brincadeira, fiz caça ao tesouro e não sei o quê. Então, para eles está sendo super legal, assim, eu não estou cobrando nada deles, nem de mim mesma, em questões de atividade, nem da parte pedagógica. Eu não tô. Eu no começo, nos primeiros dias eu fiz um quadro de rotinas, mas depois de alguns dias já foi tudo pro beleléu. A gente não conseguiu seguir assim o quadro de rotinas. Então a gente está vivendo um dia de cada vez, sabe? Sem cobrança, sem aquela coisa de, aproveita que você está em casa, então você tem que fazer yoga, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer curso online. Não, eu tirei o pé, assim, do acelerador. Tem um dia que eu acordo e quero fazer, sei lá, eu faço yoga online, eu vejo vídeo no YouTube e faço, e no dia que eu não quero, assim, eu não tô com essa cobrança de produzir muito nesse período, porque a gente não sabe até quando vai ser, então essa cobrança não tem nem comigo, nem com os meus filhos, a gente tá assim, acorda e aqui a gente vai fazer de legal hoje, sabe? A gente tá fazendo uma coisa de cada vez assim com calma. A terapia, eu faço terapia com a Bela em casa. Ano passado eu fiz alguns cursos, então eu consigo aplicar muita coisa com ela. A gente tem um cômodo que era um escritório, a gente transformou em quarto, e que é o quarto dela agora, é o quarto dela e também é o quarto de terapia. Eu adaptei ele, tirei os móveis, porque como é apartamento pequeno, a gente tirou todos os móveis, deixou um espaço bem legal. Então eu consigo ter um momento ali com ela, eu e ela, de brincar, enfim, só mãe terapia, né? Sim. Eu e a Bela. Às vezes eu até gravo alguma coisa e jogo lá no meu Instagram, as mães gostam de ver. E a Fono, eu falei com a Fono semana passada, ela vai começar a fazer atendimento online, porque a gente teve a notícia de que vai ser prorrogado, né, a quarentena. Então eu percebi que as profissionais estão se adaptando, assim, vai ter que pelo menos passar uma orientação para as famílias, vai ter que ser online para não parar completamente tudo. A gente tinha uma psicóloga que vinha na minha casa uma vez por semana, e aí, quando começou a quarentena, ela parou de vir, e a gente está se falando pelo WhatsApp, assim, tem que usar os meios que a gente tem para fazer um pouco. Eu acho que o importante nesse período é a gente não parar completamente, sabe? A gente não vai ter acesso, não vai fazer a mesma quantidade. Para as mães é muito cansativo ter que cuidar de casa, filho, marido, cuidar de comida, de roupa, e ainda cuidar de si mesma e ainda terapia, né? Eu sei que é muito complicado. Mas assim, não dá para ter culpa, não dá para ter culpa, tá todo mundo nesse momento difícil. Eu acho que é legal você estipular um caminho, sabe? Eu vou fazer uma vez por semana, ou 2 vezes por semana eu vou sentar com o meu filho aqui no chão, e eu vou tentar fazer isso. Colocar um objetivo é legal também, pode conversar com a psicóloga no WhatsApp ou online. Quem não tiver acesso a nada disso, tem canais no YouTube, hoje que trazem muita informação boa, assim como o seu. Então, eu acho que dá para fazer pouco, porque não dá para se cobrar muito nesse período, a gente não sabe como é que vai ser, até quando vai ser. Então, o que não dá para ter é culpa, sabe? Não estou produzindo, não estou conseguindo, não estou fazendo 40 horas de aba. Não, não vai, ninguém está fazendo, isso é uma coisa coletiva. Então, precisa ter consciência do que está acontecendo e não se culpar, não tentar ser a Mulher Maravilha, porque não tem como, principalmente nesse período. Sim. Eu acho ótimo isso que você está falando. Eu acho que é uma das coisas que eu venho falando bastante com as mães.
e conversando também, porque elas buscam no Instagram, no canal, a gente vai conversando, e eu acho que é esse momento de se respeitar mesmo, de entender, assim, claro que a gente entende que é importante que as crianças continuem algumas atividades, que é super importante por conta de várias coisas, né? Algumas crianças por conta da rotina, que não se habituaram tão bem com a tabela, outras crianças por outros motivos específicos, mas que a gente tem que entender isso, que a saúde mental de todos nós está super conturbada por conta dessas ansiedades, por conta dessa questão que ninguém sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer, como que isso vai evoluir ou não vai evoluir, mas eu acho que esse é o momento de criar rede, igual você falou, então de buscar pessoas no Instagram, de conversar, de trocar conversar um pouco, ler coisas também prazerosas. Você tem vários textos no seu Instagram que são super acolhedores, que eu acho que é muito importante as mães conseguirem ver esse tipo de conteúdo e também sentir acolhida e também trocar um pouco com quem é mãe. Claro que assim, a gente como profissional tem que ter essa sensibilidade e também ajudar as mães na acolhendo e conversando, mas a gente não vive isso diariamente, né? Então a gente não é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia está focado em outras coisas. Então acho que trocar com outras mães é algo muito importante, né? Sim. E eu acho que é isso, se respeitar o seu tempo, respeitar, né, o que a gente, né, o que é possível, como é possível manter ou não uma rotina, quanto é possível criar ou não estratégias, né, e conseguir entender os seus limites individuais. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Sim. E você tem mais alguma coisa que você queria contar? Que eu vou fazer a pergunta final. Mas se você tiver mais alguma coisa que você queria contar. Eu queria só contar uma coisa, dividir uma coisa com as famílias. Foi muito importante no começo para mim, quando eu fui buscar informação na internet e eu busquei perfis de outras mães, né, que falassem sobre autismo, mães de pessoas com autismo, porque eu não conhecia ninguém. Então eu fui para o Instagram e achei algumas mães que falavam sobre autismo e tal, e foi muito importante eu ter acesso. Tem um convidado aqui especial. Foi muito importante ter acesso a outras famílias, assim, me conectar com outras mães fez toda a diferença no começo, porque eu estava me sentindo muito, vem aqui, eu estava me sentindo muito sozinha. Então, conversar com outras mães, conversar com outra mãe de autista, se você tiver oportunidade de fazer isso, faça, porque traz uma leveza, assim, sabe, no nosso dia a dia. Mesmo que você tenha, igual a mim, uma rede de apoio muito boa, família que está ali do lado, mas ter uma outra mãe atípica do seu lado faz toda a diferença. Sim, eu vi, até é legal que eu esqueci de comentar isso, mas você falou e eu lembrei. Eu ouvi o seu podcast, né, que você conta um pouquinho, né, depois eu vou colocar aí embaixo o nome, mas que você conta um pouco, eu coloco embaixo depois, mas que você conta um pouquinho essa história, né, de como você buscou as informações e que você conta um pouquinho que teve uma mãe que você foi conversar e ela foi mais secona, né, falou assim, é difícil mesmo. Foi. E conta Chora um pouquinho mesmo, dessa ela falou pra mim. história. Conta um pouquinho, que eu acho bem interessante. Eu achei o Instagram dela e ela tinha muitos seguidores. Falei, eu vou falar com ela. E ela era mãe de menina. E eu também fazia comparações. Então, eu falei, não, é mãe de menina, autista, então ela vai me ajudar. E aí eu mandei mensagem para ela no direct, assim, eu me abri, eu lembro que eu tava chorando muito, eu tava muito sensível. E contei, olha, eu acabei de descobrir que minha filha é autista, o que que eu faço? Eu tô perdida, minha vida acabou, eu tava assim, transtornada. E aí ela começou a digitar, eu pensei, ai, que bom, que maravilha, arrumei uma amiga. E ela escreveu, chora mesmo. Assim, na época, eu li aquele chora mesmo, uma coisa terrível, eu não estava esperando chora mesmo, eu queria ouvir, fica calma, vai ficar tudo bem, ou só um coraçãozinho, se ela me mandasse, eu já ia estar feliz, sabe? Mas é que eu li aquele chora mesmo de uma forma ruim, eu não aceitei aquilo bem, eu fiquei pior ainda, eu falei, meu Deus, o negócio é ruim mesmo, eu tô ferrada, vai ser muito difícil, mas no fim ficou tudo bem, sabe? Eu ainda sigo essa pessoa no Instagram. E a partir daí eu pensei em me conectar com outras mães. E quando eu fiz o meu Instagram, e eu comecei a receber mães no direct, eu sempre lembrava disso. E eu pensava, ela precisa de carinho, ela tá do mesmo jeito que eu tava naquele dia, então eu tento dar o meu melhor, sabe? Acolher e falar, calma, fica tudo bem. Geralmente eu mando áudio
porque o áudio eu acho que é mais, você consegue se comunicar melhor com a pessoa te ouve, né? Porque às vezes você escreve alguma coisa, a pessoa interpreta de outro jeito. De outra forma. Então eu sempre mando áudio, falo, fica bem, calma, não é o fim do mundo, é muito ruim, você tá triste agora, mas vai passar. Esse acolhimento é uma coisa que você fala, é só uma mensagem, né? No Instagram, é só uma mensagem, mas faz toda a diferença, assim, ter alguém ali do seu lado, mesmo que você não conheça, alguém que te diga que vai ficar tudo bem, né? Calma, que vai ficar tudo bem, ajuda muito, principalmente nesse comecinho. E aí eu criei o meu Instagram, e aí eu comecei a conversar com mães, e um ano depois já tinha, sei lá, 10 mil seguidores, a maioria são mães, pessoas com autismo, e a gente meio que vira amiga, assim, sabe? A gente começa a conversar, já tem muitas pessoas que me seguem, que eu já sei quem é o filho, a gente conversa como amigas mesmo. E me ajudou muito, eu falo, não é uma coisa que só eu levo informação, não, é muito mais para mim, assim, eu recebo muito mais do que dou, sabe, nessa rede, é muito bom. Que bom, é super importante mesmo, que bom. E conta um pouquinho o que o autismo trouxe para você. Em uma frase. Olha, só, eu poderia resumir numa palavra, assim, que é lucidez. O autismo me trouxe uma lucidez, assim, inimaginável. Foi uma coisa de dentro para fora, mas me trouxe uma consciência coletiva que eu não tinha antes, assim, não foi só uma mudança com a minha filha, com as minhas relações, no meu casamento, foi uma transformação de ser humano, sabe? Assim, eu consigo ver inúmeras situações de forma diferente. Eu passei a respeitar muito mais as pessoas, independente de quem seja. Então, me trouxe uma lucidez, assim, foi uma coisa coletiva. Eu passei a ver as pessoas de uma forma diferente, assim, inimaginável, uma lucidez, assim, que eu não sei nem explicar. Hoje em dia eu penso, nossa, como que eu não via isso antes, sabe? E o autismo me deu isso, assim. Eu consigo ver, eu tenho mais sensibilidade para ver as pessoas e as situações. É muito bom. Legal, acho que é importante. Acho que transforma todo mundo mesmo. De uma forma importante. Muito. Eu acho que você, como profissional também, depois de conhecer o autismo e cuidar de crianças autistas, algo muda, né? Você sentiu alguma coisa assim? Sim, muito. Eu acho que assim, não só as crianças, né? Porque eu atuo mais com crianças, eu também atuo com alguns adolescentes, mas as famílias também. Eu acho que assim, essa troca, né? Eu sempre falo muito que eu acho importante que a gente entenda que não é uma troca no sentido de que é um favor, né? Ou que gratidão dos pais, nada do tipo. É uma troca de que você aprende muito. Eu acho assim, eu fico muito admirada com a fortaleza que as mães, né? Muitas mães que não têm condição de. Eu falo mães porque realmente, igual você falou, a maioria é mãe mesmo, né? E que assim, sai no serviço público, eu via muito isso, assim, faz a vida inteira diferente, muda tudo e vai para cima e faz e luta e busca direitos, né? Então, acho assim, a gente aprende uma força e uma fortaleza que a gente realmente, eu nunca tinha visto antes, assim. É muito emocionante de você ver o quanto isso é capaz de transformar a família, as pessoas, uma vida. E o quanto essas crianças realmente, né, e assim, quando você conversa com adolescentes, autistas, ou com, né, jovens adultos que já têm uma forma de conseguir expressar e se comunicar e interpretar o que é o autismo, é muito rico e importante a gente entender uma outra visão, né? Porque a gente tem essa questão de ser sociável, de ser muito legal com um amigo, de tentar passar um clima, de tentar criar um clima ameno. E no autismo, principalmente, a dificuldade deles é conseguir fingir sentimento, entender coisas mais sutis. Então, é importante a gente entender de uma forma mais direta. É uma sinceridade, né? É uma sinceridade uma outra única, forma né? de comunicação, uma outra forma eu também acho que me transformou muito, assim, a entender. Eu tenho uma admiração por todo esse contexto e também estudo muito para entender, porque é algo muito desafiador, assim. Por isso que eu falei, acho que não é qualquer profissional que consegue atuar se você não estudar especificamente isso, porque é algo muito desafiador, assim. Você precisa entender, é uma característica muito única, cada criança traz uma coisa muito única e você precisa estudar muito para entender. E também a gente acaba criando rede de outros profissionais para conseguir trocar, estudar e fazer outras coisas, porque é super importante, assim, é
uma constante busca e aprendizado. Me transformou muito também. Legal. Mas, Cíntia, eu queria te agradecer super o convite. Eu acho que convido todo mundo a te seguir no Instagram e ler suas postagens, porque eu acho que tem uma sensibilidade super legal e super importante. Eu tava até assim, das minhas entrevistas eu já tinha até fechado o número que eu queria e te incluí, porque quando eu comecei a ler seu Instagram, eu vi seu podcast, eu falei, não, queria muito que ela falasse e contasse algumas coisas, porque eu gostei muito da forma que você escreve, o acolhimento é muito, é fácil de perceber isso lendo as suas postagens. Então, eu queria muito agradecer, acho que vai ser super bacana as pessoas poderem ouvirem nosso bate-papo, entender algumas coisas, te conhecerem, ter esse espaço para te conhecerem mais ainda e te seguir nas redes sociais e ler um pouquinho as suas postagens, que são super legais. Imagina, eu te agradeço pelo convite, foi um prazer bater esse papo aqui com você. Que bom.